Muito obrigado, irmãos, podem sentar. Tiago, se for possível, no final, nós vamos cantar o hino 579, que é o hino oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24, de 1 a 5. Estava vendo ali a imagem da foto que foi colocada, né? Eu de casaco. Foi uma noite fria, né? E ao mesmo tempo bem mais jovem. A gente percebe o quanto que o tempo vai passando rápido, né? Na verdade, eu acho que eu não estou envelhecendo por idade, eu estou envelhecendo por quilo. Porque não é tão mais jovem assim, está mais magro, a verdade é essa, né? De um ano para o outro, né? 10 quilos. Isso faz parte de como nós estamos fazendo a manutenção do corpo. E o tema de hoje é Somos Templos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E um dos maiores desafios que um pastor pode ter no começo de sua caminhada é fazer com que as pessoas entendam que nós somos o templo do Espírito Santo. E não essa estrutura aqui é o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Mas o grande desafio é, uma vez que você liberta as pessoas para a verdade, fazer com que o conhecimento não se torne uma desgraça. Porque normalmente quando uma pessoa entende que ele é o templo do Espírito Santo, ele começa a achar que isso aqui então não tem valor. Que estar aqui tanto faz. E aí há uma grande confusão, porque quando a gente consegue, como pastor Uriel, passar que você não deve ser religioso, pelo contrário, você deve ter dentro do coração a religião verdadeira, que é amar o próximo. Algumas pessoas confundem religiosidade com ter compromisso, com ter comunhão, que uma coisa está distinta da outra. Estar aqui nessa noite faz parte de algo que Jesus fundou, a igreja dele. Porque eu sou o templo do Espírito Santo, mas nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Amém, queridos? Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Nós dois juntos, orando, cantando, aí nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida. Mateus capítulo 24 é a continuidade da mensagem de semana passada, lembra? O começo do fim. O começo do fim na semana passada, Mateus capítulo 23, começa com a falsa religiosidade sendo, né, destruída. Jesus apontando, olha, isso aí não é o que eu quero. Essa religião, ela vai ruir, ela vai cair. E aí ali no templo, acontece esses 5 primeiros versículos aqui que eu quero passar com você rapidamente. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, a base, os alicerces, aquelas pedras enormes, aquilo em mármore maravilhoso, lindo. E aí, os discípulos mostrando, olha mestre, olha como isso tudo é grandioso. Aí Jesus fala, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Perceba isso. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da sua vinda e o fim desta era, o fim do mundo? Versículo 4, Jesus respondeu, tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
Amém? O grande desafio para qualquer líder, seja um pastor que está começando a caminhada, ou para alguém que já está há muito tempo, um grande desafio para qualquer líder é não se impressionar com as grandes estruturas. Não se encantar com as grandes estruturas. Não pensar que o grande ministério está atrelado a grandes templos, grandes estruturas, que impressionam os olhos humanos. E os discípulos estavam ali diante de uma preciosidade do mundo antigo. Nós estudamos durante 3 meses sobre a vida de Davi, como que ele era um homem temente a Deus, mas ao mesmo tempo pecador, falho. E hoje nós encerramos a última lição da EBD falando sobre o legado que Davi deixa. Davi, houve um tempo que ele teve uma preocupação, porque ele pensou o seguinte: eu fui tão próspero, tão abençoado, Deus me abençoou tanto, eu moro num palácio maravilhoso, mas o meu Deus é cultuado em tendas, desde a época de Moisés. Eu gostaria de construir um lugar forte, físico, bonito, como é o meu palácio. E ele vai falar isso para Deus, e nas suas orações Deus responde: tudo bem, eu vou aceitar que você construa um templo, mas não é você, vai ser o seu filho. Esse legado vai ficar para a vida do seu filho. E o templo de Salomão, o grandioso templo que Salomão construiu, foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E você sabe muito bem, às vezes você canta, que quando eles inauguraram, tinha toda uma estrutura, né? Mateus Martins e meu querido Patrick estudam isso no seminário. Foi a primeira ordem de culto que foi feito, né? Estava tudo certinho, como que o culto ia acontecer, quem seriam os cantores, né? Os instrumentistas, o ministério que ia fazer. E quando eles começaram a adorar, a glória de Deus encheu. E eles não conseguiram ficar de pé. Isso foi marcante. Anos depois, por causa do pecado, aquele templo foi destruído pela direção de Nabucodonosor. O templo foi destruído, o palácio foi queimado. O rei e a sua família, os seus filhos tiveram os olhos vazados, foram presos e foram ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, você conhece muito bem. Aquele grandioso templo de Salomão foi destruído. Depois, 70 anos depois, eles voltam e um novo templo é construído, que é chamado o Templo de Zorobabel. Nesse templo, Zorobabel era o líder daquela construção. E agora nós estamos diante do templo de Zorobabel, mas agora reformado, porque com a influência romana, diante da religião judaica, Herodes vai mandar que seja feita uma grande reforma naquele templo. Então as pessoas, quando olhavam para o templo, a mármore brilhava, o dourado, os detalhes dourados daquele templo era lindo, os alicerces grandiosos, muralhas enormes. Quando eu falo isso de enormes, é estrutura de 20 metros de altura para aquela época. E aí os discípulos, olha Jesus, eu fico imaginando, né, Jesus falando o tempo todo para eles que ali era a casa do pai dele. Humanamente os discípulos impressionados, olha Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: está vendo isso aqui como é grandioso, né? É verdade. Mas faz uma profecia: não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, cerca de 37 anos depois que Jesus fala que não ia ficar pedra sobre pedra, o general Tito, que futuramente seria também o imperador, invade aquela região. Estava acontecendo umas revoltas judaicas. Cerca de 3 grupos diferentes dentro de Jerusalém buscavam a independência, revoltas contra o Império Romano. E Tito vai lá e cerca a cidade de Jerusalém, e impedindo que eles tivessem condições de sair. E ali
a fome começou a assolar. E aquele povo judaico cercado começou a ser enfraquecido de dentro para fora. E o interessante, você sabe muito mais do que eu, Uriel, sobre essas histórias, quando vocês estudam, né? Esse período que é considerado apócrifo ali, e depois, o que acontece depois da vinda de Jesus. Conta a história que entre os próprios judeus, que eram de partidos diferentes, um começou a trair um ao outro. E eles começaram a brigar entre eles lá dentro. E matando, e traindo. Os judeus tinham suprimento suficiente para ficar muitos anos ali, sem ter problema com os romanos. Mas um queimou o alimento do outro. Eu estou resumindo aqui, né? E quando Tito entra, matança. Flávio Joséfo diz que morreram tantos judeus dentro do templo, porque os judeus correram para dentro das muralhas do templo, que as escadarias do templo ficaram vermelhas de sangue. Isso é documentado, isso é história. Eu não estou falando de coisas que está escrito na Bíblia. É história, através do historiador Flávio Joséfo, que inclusive estava lá vendo tudo acontecer, porque ele fazia parte da guarda. E aí aquele templo, o grandioso templo, maravilhoso templo, foi queimado, saqueado e destruído. E hoje lá no lugar do templo tem a mesquita, né? O Domo da Rocha lá, o símbolo do islamismo no mundo. E um pedaço do que restou do muro, que é chamado Muro das Lamentações. Grande desafio de um líder, de um pastor que começa o ministério é não ficar apegado às estruturas. Uma curiosidade. Isso aconteceu em 9 de agosto do ano 70. Às vezes diverge a data de 9 de agosto ou 9 de setembro, mas aconteceu nesse período do ano 70 depois de Cristo. A mesma data em que o primeiro templo foi invadido também por Nabucodonosor. Mesmo período. Cerca de 650 anos de diferença. Os templos de homens não ficam de pé. Deus não habita em templos feitos por mãos. A destruição que começa 3 anos pela guerra civil dentro de Jerusalém, por líderes judeus, conforme o historiador Flávio Joséfo informa, os interesses políticos causaram divisão, fome e enfraquecimento diante do verdadeiro inimigo. Isso me mostra, Uriel, que toda a igreja que valoriza, ou todo líder que valoriza mais as estruturas do que as vidas, tendem a ruir. É por isso que a gente ouve, aqui teve uma grande igreja, fechou as portas. É por isso que na Europa grandes templos já não existem mais. Ou os templos existem, mas as igrejas não existem mais. As divisões dentro do templo, as brigas, as confusões, nunca é pelo reino. Nunca é contra o inimigo em comum, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Normalmente as grandes discussões, Uriel, é por causa das grandes estruturas. É pelo poder. É pelo querer ser. E no passado não foi diferente. Jesus sai do templo depois que ele fala isso, né? Ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Vocês lembram, né? O Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras, onde tinham aquelas prensas, onde se fazia o azeite. Jesus costumava ir para lá para fazer o quê? O que ele fazia no Monte das Oliveiras? Jesus se afastava para orar. Saiu do templo e se afastou da multidão. E tirou um tempo para orar.
os discípulos foram para lá, para pertinho dele, e ali começa a aula. Versículo 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. O processo de discipulado, Uriel, começa com aulas desafiadoras e termina com a desconstrução das bases inseguras. Jesus caminha com os discípulos durante 3 anos, desafiando. Já começa lá no Sermão do Monte, dizendo: olha, vocês vão ter que abrir mão de tudo aquilo que vocês aprenderam até aqui, porque a lei diz assim, mas um novo mandamento eu dou a você, você tem que agir dessa forma totalmente diferente, e é desafio em cima de desafio, e eles largam tudo, estão andando com Jesus, mas agora eles estão se deparando com as últimas aulas de Jesus, e Jesus está destruindo de verdade tudo aquilo que eles carregaram a vida inteira como grande símbolo, porque o templo significava exatamente a presença de Deus. E quando Jesus fala para aqueles discípulos: está vendo essa grande estrutura, não vai ficar pedra sobre pedra. Deus não está aqui, Deus está aqui. E eu faço uma pergunta, Uriel: no seu ministério, onde as pessoas dão valor a coisas, lugares, posições, cargos, status e cadeiras, o que será dos religiosos sem os seus templos? Quando Jesus faz essa mensagem profética, o que será dos religiosos sem os seus templos para frequentar nos domingos? O que será quando a perseguição chegar? O que será? Porque os discípulos estavam perguntando: mostra-nos um sinal, como que vai ser o mundo, como que vai ser a sua volta. Eu achei essa pergunta, pastor Dalci, tão interessante. Diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, mostrando que Jesus já conversava com eles, que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele iria para o céu, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. O que será de você? Como que seria você se não pudesse frequentar mais templos? Como seria a sua vida religiosa, a vida com Deus, se você não tivesse mais ministérios? O que seria de você, João, se você não pudesse mais tocar teclado, não pudesse cantar, não pudesse fazer teatro? Como seria? O que sobra da sua vida com Deus, tirando o teclado, tirando isso aqui? O que sobra da sua vida com Deus, tirando isso aqui? Tirando esse templo? Porque assim como o templo dos judeus, o grandioso, caiu, pode ser que vamos viver tempos aqui no Brasil em que os templos serão queimados, fechados, que os cristãos terão que fugir. Quero dar um outro dado importante. Os judeus correram para dentro do templo, achando que seriam protegidos por Deus. Conta os historiadores que os cristãos que moravam em Jerusalém fugiram, porque eles entenderam o que ia acontecer, porque Jesus já tinha profetizado. Não ficaram ali. Eu queria dar um alerta para vocês. Isso aqui, o domingo à noite, é pouco, é quase nada. Se a gente depender de uma vida com Deus, com aquilo que a gente vive aqui no domingo à noite, nós vamos passar fome espiritual. E quero dar um outro alerta que também não está escrito ali. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras também vão para o inferno. Vou repetir. Pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas boas de Deus, né? Que você fala, falando uma pessoa de Deus,
também vai para o inferno. Vou dar um outro alerta. Criar os seus filhos sem EBD, sem escola bíblica dominical, sem ensino da palavra, é para quem se garante muito em ensinar a Bíblia dentro de casa. Eu conheço uma professora fera, que ela escreveu inclusive um livro, um material, de como dar aula para as suas filhas dentro de casa. Ela montou, que agora é uma coisa que tem se feito em vários lugares, uma educação diferenciada que não é feita na escola. Ela preparou um material e as filhas estão aí concluindo o ensino médio, estudando em casa. E é reconhecido pela grade, tudo direitinho. A pessoa tem que se garantir muito, não é não? Tem que se garantir demais. Você que está ensinando seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, seja quem for, longe da igreja, sem aprender a palavra, você tem que estar garantido. Você está ensinando a Bíblia em casa. Não, mas eu estou deixando um legado para o meu filho, para minha filha, porque ele vai ser tão honesto quanto eu, vai ser tão bom quanto eu. Mas se ele não conhece Bíblia, irmão, o caminho é Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está carregando uma responsabilidade muito grande, que eu, como pastor da igreja, eu não me garanto. Na minha correria, nos meus trabalhos, aqui na igreja, eu não me garanto. Eu garanto sim, o meu filho lá na EBD, eu sei que junto com os colegas dele, na classe dele, com o ensino referente à idade dele, ele está recebendo uma mensagem que eu não estou oferecendo para ele. Eu ofereço sim, como pai. Ofereço sim, para o Davi, o exemplo de marido. Mas a educação, você tem que se garantir demais. Cuidado. Essa estrutura aqui um dia vai ruir. E o que vai ficar é o que está dentro do seu coração. Os discípulos, eles se reuniam com Jesus para tirar suas dúvidas no jardim de oração. Engraçado, que não foi lá no templo, foi no jardim de oração. Foi num lugar de intimidade. É em oração, com intimidade, no particular, que Jesus orienta sobre o nosso futuro. As verdadeiras aulas de Jesus, o verdadeiro discipulado, Uriel, é na intimidade, é no particular. As pessoas que de fato vão seguir você nessa caminhada são aquelas pessoas que vão querer andar com você, e não as pessoas que vão te ouvir na coletividade, na multidão. Todos os grandes ensinamentos Jesus não dava para a multidão. Jesus, quando os discípulos estavam em particular, aí ele dava as chaves. Mateus capítulo 24, que é falando sobre a volta de Jesus, o sermão mais importante dele, sobre os sinais dos tempos, não é dado para a multidão, mas é dado para 12. Inclusive para o traidor. É em oração, com intimidade, no particular, que Jesus vai falar no teu coração, que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, as coisas mais íntimas, mais profundas. Não é através do pregador de domingo à noite, seja qual for o pregador, que Jesus vai falar profundamente ao seu coração. É na intimidade diária, é no dia a dia. Nós somos templos. Não existe lugar mais particular do que o nosso coração. Jesus vai sempre falar no particular do teu coração, muito mais do que aqui no templo. Coloquei uma frase aqui que eu espero que você entenda. Mais uma vez, como eu falei no princípio, é desafiador, Uriel, eu falar essas coisas e alguns entenderam assim: o pastor disse que eu não preciso vir mais para a igreja não, porque o templo sou eu. Jesus tem um templo preferido dentro de nós. Você pode repetir isso comigo? Jesus
Teu coração é onde Jesus quer estar. Teu coração é onde Jesus mora. É no seu íntimo, é no seu ser. Aqui nós nos reunimos para celebrar, para adorar, para ser treinado, para aprender, para crescer. A gente aprende aqui com o outro. A gente aprende com o irmão. Fazer parte da classe dos homens é extraordinário. Perguntei a Felipe, quantos anos você tem? 39. Eu vou fazer 48. Marcos, quantos anos você tem? 52? Nós três somos mais jovens lá da classe? Acho que sim, né? Um vai fazer 40, é a classe 40 mais. E ouvir os comentários de cada um ali me enriquece. Porque na igreja a gente cresce, na comunhão a gente cresce. Mas é no particular do seu coração que Jesus vai orientar o seu futuro. Vai direcionar o teu futuro. Não existe lugar mais particular do que o nosso coração. Jesus tem um templo preferido dentro de nós. E Jesus não se importa em manter estruturas humanas. Como que Jesus permitiu que aquele templo fosse fechado? Bom, nós citamos aqui o interior. Quando eu fui pastorear em Gaviões, o templo estava fechado há 3 anos. Como que Jesus permitiu que aquele templo fosse fechado, se ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A igreja de Gaviões nunca morreu. A igreja de Itaquaruçus nunca morreu. A igreja de Capivari de Cima, que já teve 7 membros, hoje tem quanto? Eu pastoreei com 7 membros, ele está pastoreando com 50. O problema é quem? Sou eu. Tem 50, mas já teve 7. Quantos membros tem a igreja de Bananeiras? 20. Sabe historicamente quanto que já teve? 100 e uns quebradinhos. Os quebradinhos é aqueles membros mais ou menos, né? Os 100. A igreja já teve mais de 100. Está com 20. Dizem que a igreja de Itaquaruçu já teve 300. Tem quantos agora? Tem 12. Já teve 300? Tem 12. Tem nada a ver com a frequência do templo. Tem a ver com a frequência da igreja. Tem a ver com os interesses da igreja. Itaquaruçu vai fazer batismo. Agora, a igreja continua viva. Só que com o êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade. Lavras. Pastor Osmar nesse dia perguntou assim: pastor, não tem como a gente reabrir aquela igreja de Lavras lá não? O homem é do interior, está interessado. Lavras está aqui, né, irmãos? Nós estamos vivos. Mas se tiver que reabrir aquele templo lá para poder cuidar de gente lá, amém. Mas Jesus tem um ambiente mais particular, que é você. Você é o templo dele. Jesus não se importa em manter estruturas humanas. Jesus quer estruturar o ser humano. Amém? Jesus não se importa com estruturas humanas. As estruturas humanas aqui são escolhas nossas. A cor dessas cadeiras vermelhas não foi Jesus que escolheu. Foi a igreja, porque na igreja ali do lado as cadeiras são pretas. Ali à frente as cadeiras são brancas. Então Jesus escolhe uma cor de cadeira para cada igreja, ou somos nós que escolhemos? Jesus não está preocupado com essa liturgia aqui. Aqui nós cantamos cantor cristão, hinos novos, hinos antigos, porque é uma igreja de 105 anos e com um mínimo de coerência pretende-se colocar uma musicalidade que alcance a todas as gerações, né, irmã Nilcé? Né? Tem que cantar hino do cantor cristão porque a irmã gosta ou não gosta? Eu também. Faz ela relembrar de um tempo, de uma igreja que ela conheceu. Mas tem igreja que só canta cantor cristão.
E tem igreja que não canta que eu estou cristão. E Jesus não está nem aí para isso. Jesus não está preocupado com as estruturas humanas. Jesus quer estruturar o ser humano. O que Jesus não quer é ter pessoas dentro de templos que não têm garantia nenhuma de futuro. O que Jesus não quer é que tenha pessoas aqui que não sabem para onde vão. Aqueles 12 discípulos andaram com Jesus 3 anos e agora eles querem saber, conta para nós, como vai ser da sua volta? Como que vai ser o final do mundo? O que vai acontecer? Nós precisamos saber, nós precisamos estar preparados. Jesus, conta para a gente. Quem está próximo de Jesus vai receber informações que outros não têm. É por isso que de vez em quando você fala assim, Deus falou comigo. Aí você fala assim, mas Deus não fala comigo, é estranho. Pode ter certeza. Alguns aqui da igreja conhecem o Jocirley, o outro conhece outro tipo de Jocirley, o outro conhece outro tipo de Jocirley. Vai depender do grau de intimidade. Alguns conhecem minha casa, arrumadinha para receber. E alguns conhecem a casa na segunda-feira, depois de um dia inteiro envolvido com as coisas, chegando em casa à tarde, chegar segunda-feira lá para trabalhar lá em casa, vai saber como que é a nossa casa de fato, né, Dival? Casa de gente. Casa onde tem gente morando. Em segunda-feira de manhã, é um brinco, né, Ninha? É um brinco, né, Ninha? Jesus quer estruturar o ser humano. Uriel, como pastor, fuja da tentação de valorizar mais as estruturas do que o ser humano. Um dos grandes sinais que estamos indo para o fim é a apresentação dos falsos cristos. Mostra-nos, Senhor, como é que vai ser? Um sinal. Aí Jesus fala, um sinal? Muitos vão aparecer falando em meu nome, se apresentando como Cristos, mas são falsos. Aí eu fiquei pensando, será que todos os falsos cristos vão aparecer com aquela roupa de Jesus falando assim, meu Pai? Alguém vai seguir alguém aparecendo com cabelão, barba, uma roupa branca com a faixa vermelha, com um sinal aqui na mão dizendo assim, porque o meu Pai mandou. Alguém vai seguir? Você seguiria? Você ia falar que essa pessoa está o quê? Está maluca. É um artista, qualquer coisa desse tipo. Então os falsos cristos não aparecerão vestidos como um judeu de 2000 anos atrás. Os falsos cristos serão apresentados nos púlpitos por homens que parecem ser honestos. Os falsos cristos serão apresentados nas redes sociais. Os falsos cristos serão apresentados com ideias novas, destruindo, indo diretamente contra a palavra. Os falsos cristos parecerão pessoas muito honestas, boas, legais e principalmente humanas. É com isso que você deve se preocupar, meu filho. É com isso que vocês, discípulos, precisam estar preocupados, porque um grande sinal é quando as pessoas apresentarem os falsos cristos e muitos serão enganados. É um Cristo para cada gosto, Uriel. E aí agora, como pastor, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você tem uma casa cheia de pessoas, ou você tem uma casa com discípulos. A casa cheia é fácil. Basta fazer o que as pessoas querem. Basta agradar o público. Basta trazer um sermão que impulsione as pessoas a ter uma semana de vitória. Impulsionar as pessoas. Falar ao coração delas com técnicas que as façam chorar, sentir emoção e ao mesmo tempo saírem do templo realizadas. Mas se você quiser pregar a palavra,
alguns sairão irritados, porque foram confrontados. É um Cristo para cada gosto. Tem um tipo de Cristo permissivo, que ama o pecador e o pecado também. Repete comigo. É um tipo de Cristo o quê? O Cristo que ama o pecador é bíblico. O que ama o pecado é um falso Cristo. Tem um tipo de Cristo que abre mão da sua própria palavra. É um tipo de Cristo que vai falar assim: olha, aquela palavra que está lá escrita, agora eu vou dar uma nova palavra para vocês. Esquece aquela palavra, porque agora a gente tem que adaptar à realidade que nós estamos vivendo. Aquela palavra que está lá na Bíblia foi só para aquele povo do primeiro século. Agora tem uma nova palavra. E as pessoas falam de uma maneira tão bonita que convence a qualquer um. Tem um tipo de Cristo sem a graça e só a lei. Tem um outro tipo de Cristo também que vai ter uma lista do que você pode e do que não deve fazer, e tira completamente a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e coloca todo mundo no inferno se não seguir aquelas regras. Vai contra o seu próprio sacrifício. Uriel, o verdadeiro Jesus Cristo não habita em templos feitos por mãos. E eu queria ler com você Atos 17, versículo 24 a 31. Vamos juntos? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Para aí um cadinho, por favor. O verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O que fazemos para Ele aqui no templo, não é porque Ele precisa. Ele é o dono da vida. Como Ele vai precisar de alguma coisa? O que a gente faz aqui é para nós. Ele não está tocando para ficar um clima aqui na mensagem para Deus. Ele está tocando para que você ouça de uma maneira mais agradável. Entendeu? Os dons e talentos são dados para a edificação do corpo. É para você se sentir parte. É para você contribuir com o outro. A nossa verdadeira adoração está na segunda, na terça, no dia a dia. Como você responde a tudo que você ouviu aqui na prática. É quando sair daqui da igreja e comprar uma pizza ali, tratar bem na hora de fazer um pedido, e não passar na frente das pessoas. Tem uma fila lá, mas você está com mais pressa que todo mundo. Não é burlar uma fila de banco. Não é usar palavras ofensivas, mesmo sabendo que vai ofender. Não é tratar mal quem cuida de você. Ele não é servido por mãos humanas. Versículo 26. De um só homem Ele fez todos os povos, Adão, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele está aí, perto de você. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Leiam vocês o 29. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância.
Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. 31 para terminar. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre dos mortos. Quem pregou esse sermão? Quem lembra? Quem pregou esse sermão? Lá em Atos 17, a partir do versículo 24. Vocês lembram? Foi o apóstolo Paulo. Lá em Atenas, ele viu um monte de deuses e tinha uma inscrição lá, o Deus desconhecido. Aquela cidade lotada de templos. E ele fala: Deus não habita em templos feitos por mãos. Eu quero encerrar a minha palavra, Uriel. Não use bloco de notas assim. Toda hora o sermão sai. O maior desafio de um jovem pastor é ensinar os membros a não vê-lo como Cristo. Não seja um falso Cristo. Não seja uma pessoa que as pessoas falem: se Uriel pregar, eu vou. Se não pregar, eu não vou. Não tome o lugar de Jesus na vida das pessoas. Abençoe as pessoas, cuide das pessoas, dê o seu melhor, seja pastor, cuide das ovelhas. Aponte sempre para Cristo. Aquela cruz, todos os domingos está ali, vazia, simbolizando que nós só estamos aqui porque Cristo morreu numa cruz por nós. Que as pessoas olhem para Uriel apontando para Cristo e não apontando para si mesmo. Me sigam, minhas ovelhas. Olha como eu sou especial. Olha como eu sou importante. Sem mim nada podeis fazer. Aponte para Cristo. Um dos falsos Cristos que nós temos aos montes nessa era são pastores que fazem ovelhas de escravos. Você ouve absurdo de pessoas falando: segundo a oração do pastor fulano eu fui curado. Eu preciso ir lá contar para o meu pastor porque ele orou e eu fui curado. O poder da oração está em Jesus. Aponte para Jesus. Devemos aprender e depois a ensinar as pessoas a olharem para si, olhar para dentro e procurar onde Jesus está. Como pastores, devemos aprender de Jesus. Depois, ensinar as pessoas a olharem para si, olhar para dentro e ver se as pessoas encontram Jesus aí dentro. Ei, Vivian. Irmãos, a gente não falou isso aqui publicamente ainda, mas todo mundo já sabe, né? Caio e Vivian estão grávidos. Amém? Nasceu o sobrinho Estevão há 15 dias atrás, filho da Valquíria, e agora está grávida. Está carregando dentro de si um menino ou uma menina, quem sabe um casal, né? Família tem gêmeos, né? Pode ser que tenha aí um casal. Eu estava ouvindo trigêmeas cantando. Estava mostrando para Kate. Cadê Kate? Está aqui. Trigêmeas cantando, lindas. Já pensou? 3 meninas, Caio. Trabalhava garão, hein? Daqui a pouco, você vai ter conversas com a sua barriga. Você vai entender que você está gerando alguém dentro de você. E esse milagre, a ciência, não tem como. Nunca vão chegar a um ponto para explicar de fato que isso tudo veio do acaso. Veio do nada. Tem um ser sendo gerado dentro de você.
Uma vez Kate estava braba comigo. Mulher grávida fica emotiva. E aí reclamando. Você não dá atenção. Você só quer saber de igreja. Estava grávida de Isabela. Aí ela olhou para a filha e falou assim, tá vendo, filha? Não liga para você não, mexendo com a barriga. Aí eu cheguei perto da barriga assim e falei assim, sua mãe é doida, minha filha. Isabela fez uma bola assim na hora, assim, ouviu a minha voz. Já conhecia a minha voz. Aí Kate chorou. Arrependida, né? Eu quero desafiar você agora a olhar para dentro de si, olhar para dentro do seu coração e você fazer a pergunta: Jesus está dentro de mim? Eu encontro Jesus aqui dentro, de fato? Se eu tirar as roupas da religiosidade, eu encontro Jesus? Sobra Jesus? Se eu tirar as capas da liturgia, do templo, das coisas, eu encontro Jesus? Ah, pastor, o senhor está olhando para mim como se estivesse me julgando. Não, eu só consigo fazer isso comigo mesmo. Olhar para dentro de mim e ver que Jesus está todos os dias dentro de mim, andando comigo, cuidando de mim. Eu convidei Ele para entrar e Ele mora aqui. E se você convidar, Ele vai morar em você também. Pastor, confesso uma coisa. Jesus mora dentro de mim, sim. Mas onde Ele mora, está um quartinho tão apertado, porque eu coloquei tanto treco lá dentro. Acredita que eu coloquei Jesus num quarto de bagunça? Deixei amplos espaços para a minha vida social. Mas para Jesus, eu botei Ele num quartinho, cheio das minhas mágoas, das minhas raivas, que eu tive aqui dentro. Se Jesus está aí dentro, deixa Ele falar. Deixa Ele tomar a direção novamente. Deixa Ele limpar. Deixa Ele purificar você. Abaixa a tua cabeça. Eu queria orar com você. Não, Remael. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Quem entrará no templo para adorar não é esse templo aqui, é a presença. Quem limpar as mãos, larga as pedras que estão na tua mão para tirar no outro. Limpa as mãos das bagagens que você vem carregando. Purifica o teu coração para Jesus ter espaço para agir. Coloca agora, Jesus está aí. Minhas raízes de amargura, minhas mágoas, minhas tristezas, meus pecados, meus vícios, minhas culpas. Deixa Jesus fluir dentro de você. E faça essa oração, como diz o salmista. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Canta louvar como está lá. Senhor,
eu quero entrar no santuário para te louvar. A letra lá, ó. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e ensina-me a amar. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e ensina a amar. Olhos fechados, repita comigo se você quiser. Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu gosto de frequentar templos, cultos, mas eu entendi nessa noite que essa estrutura foi construída para as nossas reuniões. Mas quando acaba a reunião, o Senhor pode ir para casa comigo. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso estar aqui 24 horas para o Senhor andar comigo. Meu Senhor, eu quero reafirmar que o meu coração pertence a Ti. Eu quero, mais do que nunca, que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração. Eu quero que o meu coração seja o Teu templo, porque dessa forma, quando o Senhor voltar, o Senhor vai me buscar e eu estarei para sempre contigo, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, após o culto, você que está desviado do caminho, que está afastado, procure um membro aqui da igreja que você conheça e fala: eu quero voltar para Jesus. Mas se você já está aqui na caminhada, aqui na igreja, deixe de lado a religiosidade e segue Cristo como seu Senhor.